tentar passar para vocês aqui o que eu tenho anotado aqui, tal qual eu sou, sem influência de ninguém, nem para a esquerda, nem para a direita. É essa a maneira que eu vejo. E eu estou consciente, assim como há uma primeira vez, há uma última vez para todas as coisas. Um dia eu darei para vocês a última reunião, sem vitimismo, na real. Eu quero ser honesto e autêntico com vocês, como eu sou com todos. Sabe? Minha esposa me conhece há vários anos, 55 anos, mais ou menos. Ela sabe que o meu sim é sim, que o meu não é não. Quando tu é honesto contigo, com Deus, com as pessoas, tem um preço, mas tu te sente bem. Porque tu é autêntico, tu pode chegar perante Deus um dia e tu não foi alguém que usou de subterfúgio, assim, disfarçou, correu para lá e para cá por conveniência. Não, eu quero ser autêntico. Amém? Deus abençoe a todos. É a reunião de ceia, eu tentarei não ser muito longo, apesar que me entregaram 6, 7 minutos depois aqui, ao nosso pessoal ali, sabe? Mas estava bonzinho, sabe? Tudo muito bem. E eu às vezes eu vejo o Robson gritando aqui, eu entendo o Robson. Tem momentos que tu tem vontade de chorar, tem momentos que tu tem vontade de gritar, entendeu? Do que Deus tem feito por nós. Amém. Eu ontem estava com a minha esposa em determinado lugar ali, eu vi as pessoas passando assim, eu disse, eu quero sair daqui, não quero ficar mais aqui, eu não quero ver as pessoas. A gente vê aquela vida vazia, aquele vazio existencial, e tu sente, tu não pode fazer nada. Pelos parentes, pelos amigos, é tudo independente, tudo individual, é você e Deus, é eu e Deus, entende? E tem momentos que dá vontade de chorar, mas eu, como eu já disse a vocês, que se for chorar, eu tenho que chorar bem escondido, que eu choro muito feio. Ninguém chora bonito, eu acho também, né? Vamos lá então em São João, o Evangelho de São João, capítulo 1. O irmão Jair disse que não precisa nem pregar, só olhar um para o outro aqui já está bom. Esse aí acho que está melhor. Se eu não conseguir falar nada, se eu não conseguir falar nada, o Monjar disse que é só não, vocês olhem para mim, eu olho para vocês, está tudo certo, sabe? Amém. Mas eu, na verdade, foi uma coisa muito, eu estou, conforme diz o irmão Nelson, muito combalido, sabe? Ô Nelson. Então, faz uns 30, quase 40 dias que eu estou assim, sabe? Ó, gente, eu tenho 73 anos, eu e a irmã Salete nunca passamos assim. Bom, lutado. Mas Deus vai nos ajudar. Amém. E até porque haverá um dia que será o último dia, então temos que nos conformar. Esse é o destino de todos. Né? O problema não é o ruído entre os dois silêncios. O problema é o que eu fiz enquanto tinha condição de fazer um ruído. São João 1, 32 até o 34, e depois 43 a 45. Eu vou tratar no assunto aqui. Eu cheguei a anotar, eu ia na reunião realmente ali, mas não tinha condições, irmão. Não tinha condições. E João Batista testemunhou dizendo, vou ver se eu não grito, não me exalto, porque não me raspa a garganta. Ontem me deu um acesso de tosse, sabe? O que é isso? Não sei. Assim, não conseguia dar o retorno, sabe? Mas vou ver se me controlo. Apesar que há um entusiasmo muito grande para servir a Deus. Há uma alegria que o ímpio não conhece, e há uma alegria que os pecadores e mesmo alguns crentes também não conhecem. É de tu encontrar Deus, Deus te encontrar, e você andar com Ele, ter paz. Amém. Paz, alegria, uma paz. A Bíblia diz que tem uma paz. A Bíblia diz que tem uma paz que excede todo o entendimento. Tu não consegue imaginar o que é essa paz. A Bíblia diz: procurai a paz e segui-a. O mundo está em convulsão, Israel novamente em guerra, cercado de inimigos. Não sabemos quanto tempo dura isso, convulsões sociais aqui, ali. Devido a essas guerras, dá o problema dos refugiados. Os refugiados querem mandar, se unem com os marginais da terra, a América em convulsão, era a democracia, o sonho americano, e todos os lados tu vê essas coisas acontecendo.
Uma vez disseram, um rapaz disse assim no jornal, vocês entendem? Já vou testar. Tem o rio Ohio, tipo o rio dos Sinos. Do outro lado do rio Ohio é o estado de Illinois. Estou dizendo isso pelo mapa, pelo meu conhecimento. Eu nunca estive lá e não tenho intenção nenhuma de ir. E lá em Clarksville ou Louisville, lá nesse estado de Illinois, alguém escreveu no jornal, assim, ó, do jeito que está, precisamos urgentemente de um profeta em nosso meio. O irmão Bruno diz assim, ó, e do lado de cá do rio, aqui estou eu, irmão Bruno. Eles não viram. Aleluia. E nós, muitos anos depois, estamos vendo esse profeta. E eu vou mostrar para vocês hoje. Espero que Deus me ajude a me controlar, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O pregador tem sim condições de não falar língua estranha no púlpito e não fazer uma coisa desordenada para levar o povo à emoção. Você tem que sair daqui sabendo melhor, não emocionado. Mas a emoção com Deus é ótima. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. São João capítulo 1, versículo 32, até o 34, depois 43 ou 45. Eu não o conhecia, João não conhecia Jesus. Atenção, igreja, João não conhecia Jesus. Porém, aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse que vira o Espírito pousando sobre ele, é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato, amém, eu vi e tenho testificado, esse é o Filho de Deus. Amém. Daí, pode ler depois em casa o resto da escritura dele, lá em 43 diz assim, ó, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me, Filipe. Filipe era de Betsaida, era de cá, ou dois irmãos, uma coisa assim, né? Cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. Amém. Então a palavra de oração, você pode sentar. Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Ó Deus, aqui tem um tema excelente, Senhor. Eu tenho me debruçado sobre isso, tenho anotado, tenho lido a mensagem do teu profeta com afinco, com denodo, com dedicação, para trazer ao povo que esses irmãos aqui, irmão Jair chegando ali, o irmão Nelson, os irmãos, todos esses irmãos aqui, Senhor, ali, Senhor, contribuindo, assim, monetariamente, para que, ó Deus, essa igreja tenha alimento, não alimento, arroz, feijão, mas que a igreja tenha alimento espiritual e o homem que tem o dom possa dedicar. Eu peço, Senhor, nos abençoe, Senhor. Abençoe, os ajude, ó Deus, e que o Senhor multiplique. E o Senhor disse que abriria as portas do céu sobre eles, e eu tenho visto. Amém. E eles têm visto, Senhor. Não somos melhor que ninguém e não tem nos faltado nada. Amém. Eu te agradeço por isso. Abençoe agora, Senhor, aquilo que será falado. Amém. Abençoe aqueles que escutarão, aqueles que participarão. Ó Deus, aqueles que assistirão ali depois, mais adiante, nas redes sociais. Eu peço, Senhor, lhe entendimento e que todos saibam, a tantos quantos chegaram ao conhecimento, que essa é a minha maneira de ver, a minha posição. E assim como Pedro, assim como os demais disseram, achamos o Messias, eu hoje quero dizer, Senhor, achamos o Messias. Aqui está Ele, ó Deus, e isso tem um preço a ser cobrado por essa decisão, esse posicionamento. Abençoe todos, eu te peço, eu te agradeço desde já em teu nome santo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu gostaria que vocês anotassem alguns parágrafos que eu depois vou ler. Então, irmãos, eu vou ler mais duas escrituras e depois vou ler a minha anotação aqui, quero ver se eu consigo fazer em tempo oportuno. Quando esses discípulos viram e creram em Jesus como Messias, eles foram perseguidos e desprezados. Eles eram judeus, eles tinham direito às bênçãos, porque eles eram de Israel. Mas quando eles viram o Messias, eles foram tratados com desprezo e perseguidos.
E eles nunca disseram assim, não faz procissão. A semana teve procissão de Santo Antônio, fizeram procissão e tal. Eles nunca disseram assim, não faz isso com Santo Antônio, Nossa Senhora e coisa assim, tal. Eles disseram assim, não fala no nome de Jesus. Tu não pode falar que o Messias veio, porque ele não veio. Por que ele não veio? Porque ele tinha vindo, mas os que deveriam ter visto e apontado ao povo o Messias, não viram. Então, Atos 4, 13 ao 8, diz assim, ao verem a intrepidez, irmão, a desenvoltura e a pegada, a fluência, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens sem letras e sem cultura, admiraram-se. Ficaram admirados, como é que eles estavam falando tão bem? E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e só apareceu para os discípulos. E quando eles conversavam com Jesus, saíram dali queimando. Vendo com eles o que fora curado, eu acho que era o menino da Porta Formosa, né? Nada tinha que dizer em contrário. E mandaram-nos sair do sinédrio e consultavam entre si, fizeram um conselho ali, né? Diziam um para o outro assim, o que nós vamos fazer agora? Esse menino estava aqui aleijado tantos anos, foi feito um grande sinal, e esse pessoal agora estão enchendo Jerusalém com essa doutrina. Dizendo, o que faremos com esses homens? O que nós vamos fazer com Pedro, João e todos os irmãozinhos ali, que agora viram o Messias vindo? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, todos viram, têm participado, que é um sinal notório, de destaque, né? Foi feito por eles, e não podemos negar. Não tinha como negar, o rapaz estava aleijado, agora está caminhando. Ele era conhecido. Mas, olha a saída deles, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçar eles. Vocês estão lendo aí com a Bíblia? Pode ler, irmão. Tranquilo, é isso aí mesmo. Não é assim que está aí, imagina? Ameaçamos eles e eles não falam na vinda. Tiramos a mão do companheirismo, a parceria. Ameaçamos eles para que não mais falarem neste nome, que era o nome de Jesus, que era a vinda do Messias. A quem quer que seja, não fala para mais ninguém. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em o nome de Jesus. Eles tinham uma raiva do nome, os religiosos tinham uma raiva do nome. Vou ler mais uma escritura, bem devagarzinho aqui, para que vocês possam ver. Atos 5, 40 a 42. Daí eles eram perseguidos, desprezados aqui e ali. Atos 5, 40 até o 42. Chamando os apóstolos de novo, agora já surraram eles, açoitaram. Você já viu um homem apanhar? Se tu não viu, tu foi poupado de ver um espetáculo. Não é, irmão Jairo? O irmão Jairo conhece isso aí, né? Tu vê uma pessoa apanhando assim, um homem, isso é um espetáculo deprimente. É terrível. Entende? E aqui estão eles, os apóstolos, o povo do Senhor, no Novo Testamento, sendo açoitado. Sabe por que são açoitados? Porque eles viram a vinda do Messias. Por isso que às vezes nós sentamos assim, a liberdade que Deus tem nos dado para servir a Ele. Levanta as mãos, agradece a Deus. Já não somos perseguidos, nem açoitados. Algumas ameaças aqui, tirando a mão de companheirismo do lado ali e tal. A gente não mata ninguém. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram. Agora não pediram mais. Eles já estão dando ordem para os apóstolos. Ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus. E soltaram eles. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando. Sabe o que é isso? O cara leva uma surra, sai faceiro? A Bíblia diz aqui, regozijando, satisfeito, feliz da vida. Regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Sofrer afronta. Para Anás, Caifás, as autoridades, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, Jesus era um renegado, um bandido.
E Jesus, para eles, era mais bandido do que Barrabás, que tinha matado homens e ia morrer crucificado, Barrabás. Para eles, Jesus era mais bandido do que Barrabás. Você entende? E eles se retiraram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo, olha a posição deles, eles iam lá no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar no nome de Jesus. Você vê? Então, Jesus é um nome que as autoridades, os anciãos, os sacerdotes rejeitaram. Eles não viram nele o Messias. E os discípulos que viram nele o Messias, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Ele ressuscitou e apareceu só para os discípulos. E quando ele aparecia no meio deles, aquilo dava um ânimo, uma injeção de ânimo neles, e eles saíam mordendo dentro daquele conceito que eles tinham adquirido por ver o Messias daquele dia. Esse Messias, irmão, desde Gênesis, ele é anunciado. Ele é anunciado desde Gênesis. E nós sabemos pela mensagem, pela Bíblia, que esse Messias, Jesus, ele vem 3 vezes. Tá certo? Tem gente que diz para mim assim, ó, como que ele vem 3 vezes? Entende? Se ele vem 3 vezes, como ele pode vir agora e depois para buscar a noiva no arrebatamento? Não, o arrebatamento está agora aqui acontecendo. A mensagem é o início do processo. Só quando a pessoa não vê, ele diz, mas depois ele vai vir. Não. O irmão Branham diz que ele vem 3 vezes para a noiva. Para os judeus é outra coisa. Ele vem para salvar a noiva, morre na cruz, vem para buscar a noiva hoje e depois vem para morar com ela no milênio. Eu estava explicando para minha esposa hoje. A morte. Presta atenção, igreja, que tu vai entender. A morte, o arrebatamento, a transformação dos nossos corpos é um portal. Você sabe o que é portal? É tu cruzar uma dimensão. Tu cruzando uma dimensão, tu entra lá naquela dimensão, quem está aqui não vê você. Porque na dimensão que Jesus está, ele vê nós e vê, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patente perante aquele com quem nós devemos tratar. Quer dizer, Jesus olha para o lado de cá e olha para o lado de lá. Entende? Agora nós olhamos do lado de cá e não conseguimos olhar do lado de lá. Nós olhamos para o lado de lá unicamente por fé. Mas há uma dimensão aqui do lado. Quando o irmão Branham diz que o rapto está à mão, a mão, irmão, não é lá na esquina, é aqui pertinho, só pode tocar nele. O irmão Branham disse assim, não disse, o rapto está à mão, está perto. Quer dizer, irmão, se eu tenho certeza que o rapto está perto e que está à mão, a Bíblia diz como pessoas devemos ser, disse o apóstolo Paulo, em comportamento, santidade e vivência. Não é tema, nós não brincamos de igreja, nós não estamos mais aqui, entende? Tu te acorda de manhã assim, tu sai mordendo, quero terminar melhor. Amém. Quando tu te levanta, deita à noite, Senhor, me guarda, Senhor, me sustenta. E tu pode ver que de manhã ele te acorda. Porque se ele não te acorda, tu não te acorda. Não tem mãe, não tem pai, não tem mulher, não tem filho que te acorda. Você está me entendendo? Nós acordarmos pela manhã, entende? Tu pode ver? Por que tu toma água quando sente sede? Porque é um mecanismo que aciona, está com sede. Há um mecanismo que aciona, está com fome. Há um mecanismo que aciona, dá uma descansadinha que tu está cansado, tu precisa te recuperar. Porque se tu não para, os problemas, as doenças te param. Veja bem, ó. Então ele vem 3 vezes, salvar a igreja, morreu na cruz. Hoje ele está vindo buscar a igreja e Deus, na dimensão que ele se encontra, ele sabe que eu estou dizendo isso para vocês. Não para emocionar para vocês, mas para conscientizar vocês do que onde nós estamos, em que ponto da estrada nós estamos. Vem buscar a igreja e hoje ele está efetuando o trabalho de buscar a igreja. Mas por que não levou ainda? Porque nós temos que nos preparar para uma transformação. Uma vez nós preparados, os mortos ressuscitam automaticamente. E depois ele vem no milênio, daí todos eles, né, nós, os mortos ressuscitados e tal, descendo no milênio para morar com ela. O milênio será
semelhante ao que Adão e Eva tinham no jardim antes da queda. Mas apesar dos avisos, o Messias vem falar, da semente da mulher se levantará alguém, disse Deus para Adão, que pisará na cabeça da serpente, e a serpente nele morderá o calcanhar. Não é assim que diz a Bíblia? Tu pode ver que no Calvário, o diabo mordeu o calcanhar de Jesus. Entendeu? Mas não, entendeu? Mordeu. Mas ele, lá no Calvário, o irmão Bruno assim, que no Calvário o pecado foi a zero. Tu não deve nada. Se tu deve é porque quer. Porque tu não deve nada. Ele pagou tudo. Isso se chama graça. Amém? Você entra em repouso, você tem paz. Eu tenho paz. Por que tu vê as pessoas nervosas e depressivas? Alguém disse assim, eu disse, por que está vendo comigo? Eu disse para minha esposa. Eu vim ontem ali, sabe? Levei ela ali para fazer as compras, sabe? Eu disse, será que isso é sinal de depressão, Sati? Mas que coisa boa essa depressãozinha. Que coisa boa a depressão. Estou gostando disso. Mas não é a depressão segundo o conceito deles, entendeu? Na verdade, eu preciso, quando leio, eu leio assim, você não sabe. Eu disse para a Salete esse dia assim, ó, eu não sou uma boa companhia. Não se engane comigo, eu não sou uma boa companhia. Eu estou lendo ali, eu disse, Salete, vem cá. E ela tem que parar lá e vir ali. Olha aqui, Salete, por que eu tenho essa posição? Tu sabe de coisa, tu lê as coisas que o meu Bruno falou, irmão, tu entende, tu nunca mais é a mesma pessoa. Tu não vai te comportar igual aquele que nada sabe. Mas apesar dos avisos, o irmão Bruno diz que Jesus é o sétimo selo. Esse sétimo selo é anunciado desde Gênesis. Apesar dos avisos e sinais, você veja bem, vou falar de quanto Gênesis é lá. Ele vem vindo, aqui assim, na altura do tempo aqui, ele levantou Isaías e disse para eles assim, ó, presta atenção, uma virgem conceberá. Outro sinal. Avisou. Mais adiante, Isaías disse assim, ó, vós que clama no deserto, amém. A voz que clama no deserto, endireitai os caminhos para o Senhor, do Senhor. Não é assim? Mais adiante veio Malaquias e disse assim, ó, eis que vi meu anjo. Quem era aquele anjo? João Batista, ia na frente, preparando o caminho. E aviso, e aviso, e aviso. Quando Jesus nasceu, Deus trouxe os magos do Oriente. Para quem não sabe, eu tenho uma noção de geografia, irmão. Eu estava lendo esses dias, e a irmã, deixa eu ver, olha aqui, sabe, isso aqui você tem que entender, senão não vai conseguir fechar o quadro. O irmão Branco, assim, eu estava no hotel, como é o nome do homem? Smith, eu sei que era o prefeito de Durban. E o prefeito disse para ele assim, ó, irmão Branco, olha para a janela em direção ao Oceano Índico. Tem 5 grandes oceanos. E tem o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Antártico e o Ártico. Mas ali o Índico é em direção à Índia. Durban está na parte leste da África. A África do Sul é o extremo, é o garrão da África, é a África do Sul. Tem a cidade do Cabo, parece que é a capital, Joanesburgo é a capital, cidade do Cabo, e tem essa cidade que é Durban, em direção ao Índico. Daí o irmão Brando foi olhar. Então, tu tem que ter uma noção, porque senão tu confunde, entendeu? Eu estava mostrando para a Salete também a linha do Equador, o Trópico de Câncer, de Capricórnio, a linha Torre da ozônio tropical. Como eu disse esse dia, que legal. Aquele pessoal andando ali, entende? Daí quando eles cruzaram a linha do Equador, bem-vindo ao hemisfério norte. Pô, tu pensa assim, hemisfério norte tem que ser gelado, e ali tem um calorão. Não, tu cruzou a linha do Equador. Isso é geografia. Então tu tem que ter uma noção de alguma coisa para que possa. Porque senão tu vai ver o irmão Brando falando que está sufocando o calor aqui em pleno agosto. Porque está no hemisfério norte. Enquanto o agosto e o julho nós estamos passando com as gripes, com os frios, os perrengues que nós passamos aqui. Por quê? Porque lá é frio, aqui é quente. E o nosso Natal aqui é quente, e lá estão esquiando na neve. E o Papai Noel vestido até, entende? E os nossos Papai Noel aqui nas lojas suando. É verdade. Isso é uma questão cultural. Entende? É uma questão de falta de entendimento. Daí o que os magos disseram assim, ó. Vemos do Oriente. Tem o Israel é o Oriente Médio. E tem o extremo do Oriente. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Para onde que eles foram? Do Oriente para o Oriente Médio. Chegaram em Israel e disseram assim, onde está o rei dos judeus? O Mombrando pegou a mensagem. O Mombrando pegou umas 2, 3 mensagens. Excelente.
Vimos sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Onde está o rei dos judeus? E eles chegaram assim e disseram assim, ó, aonde está o rei dos judeus? Bom, quando falou no rei dos judeus, o rei de Israel lá, que eu acho que era Herodes, não sei quem era lá, entende? Que rei? O rei dos judeus aqui sou eu. Que rei dos judeus é esse? Não, nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, tal. Daí eles disseram assim, mas não sabemos de nada de rei de judeus que nasceu. Fazia 2 anos que tinha nascido o Messias. Jesus tinha 2 anos. E eles encontraram Jesus numa casa com 2 anos. Não numa manjedoura que a minha igreja católica bota. E eles se arrepiaram tudo. O Messias ia nascer? Sim. Então, estava aqui, chamaram o sacerdote. E tinha um lá que lia um pouco a Bíblia e disse, não, aqui diz, ó, e tu, Belém Efrata, o profeta Miqueias, tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor entre as cidades de Judá. Entende? De ti me sairá o guia que vai guiar Israel. E eles foram em direção a Belém de Judá. Tu, Belém Efrata. Tudo aquilo era sinal para eles. E eles não viram nada. Muitos sinais, muito isso. Agora, presta atenção, até o final da reunião tu vai saber aonde eu quero chegar, o que eu estou dizendo. Após 400 anos sem profeta, sem um profeta, o profeta, irmão, quando tu fala profeta, é a palavra. O profeta é a palavra. O que a palavra de Deus não vem a não ser um profeta. Não importa quão bom seja o homem, quão boa seja a mulher. A palavra só vem a quem? Ao profeta. Porque o profeta nasce com um chip que conecta com Deus. E que Deus pode tratar com ele. Se houver entre vós um homem espiritual ou profeta, eu me manifestarei a ele. E farei com que ele saiba qual é a minha vontade. Disse Deus. Após 400 anos sem profeta, desde Malaquias até João Batista, irmão, sofreu. 400 anos sem profeta. São uns pregadores ali, bem intencionados, que nem eu, assim, mas sem entendimento. E quando João Batista chegou, que eu criou um alvoroço. João Batista sofreu, porque estava tudo estabelecido, e estabelecido fora da palavra. Agora tu imagina, se João Batista com 400 anos, sem profeta, sofreu, pensa que sofreu o irmão Branham, 2000 anos sem profeta. Pegou aquele religioso, cascudo. Irmão, eu posso falar para vocês sobre a América? O que fez Bill Clinton, o que fazia Kennedy na Casa Branca, com as suas amantes ali. Entendeu? Eles não queriam. Alguém disse a mim assim, Billy Graham é um homem de Deus. Não, Billy Graham é um baita no pregador. Eu vi ele pregando e eu pensei assim, meu Deus, que maravilha. Claro que ele era um dos anjos. Irmão Branham honrou ele. Ele honrou o irmão Branham. Billy Graham disse, irmão Branham é profeta. Com isso ele conquistou espaço comigo. Daí alguém disse assim, ó, Billy Graham é bem recebido. No Brasil ele foi receber honras de chefe de Estado, com batedores na frente, como se ele fosse o presidente da América, tem honras de chefe de Estado. Billy Graham toma café com o presidente na Casa Branca. Eu disse, pois é, Assad. Billy Graham toma café com o presidente da Casa Branca. O irmão Branham nunca tomou café na Casa Branca. Ele tomava café lá na montanha com os irmãozinhos escolhidos a dedo. Você entendeu? Não era qualquer pessoa que andava com o irmão Branham. O irmão Peregrino disse assim, irmão Branham, não dá para andar contigo. Ele faz uma coisa errada, tu está sabendo tudo. Daí o irmão Branham olhou para ele assim e disse assim, irmão Pierre deve ser de Pedro, Green é verde. Irmão Pierre, se tu fez uma coisa errada, tu acertou tudo, colocou o dedo debaixo de sangue, que eu não estou encontrando nada. Amém, é isso que eu quero que ele olhe para mim. Amém. Então aqueles homens que andavam com o irmão Branham não era qualquer um. Era um homem com onde ele tomava café. E eu vou dizer para vocês uma coisa, não sei se alguém aqui concorda comigo, se não concordar também não faz diferença, questão de gosto. Os melhores cafés num lugar assim aberto, aquele foguinho ali, né? Você sabia que nós temos algo de primitivo, é antropológico em nós? Nós gostamos daquele foguinho, entendeu? Claro, tá, mano, então vai morar. Não, pai, daí está me abusando, de me morar lá, não. É o foguinho ali para voltar para casa. A civilização me fez assim. A civilização fez você assim. Você não vai conseguir dar conta lá. Não adianta comprar terra, tu não sabe plantar, eu não sei plantar. E os melhores plantadores, às vezes plantam, entende? Às vezes o irmão plantava muito bem, ele disse que plantou, deu só o pavio da mandioca embaixo, assim. Só o pavio, ele disse, usei toda a minha teologia e não deu nada de ser assim. Mas como, rapaz? Porque sabe lua, sabe isso, sabe a terra, entende? Eu plantei aipim ali onde eu moro, plantei os pés de aipim, eu levantava assim,
Mas bem feio, segue na mandioca braba, isso aí botei tudo fora, sabe? Eu não conheço qual é a diferença da mandioca braba de aipim. E a mandioca braba mata. Tudo é para uma criança, para uma pessoa. Mata cachorro, mata os animais. Até hoje eu não sei, se alguém souber me diga, eu não sei qual é a diferença. Daí vem um profeta, a voz clamando no deserto. Estava na Bíblia. Perguntaram para João, quem tu é? Quem tu pensa que tu é? Daí João respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. Isaías 40. Irmão, depois de tudo isso aí, entende? Para apresentar o Messias, ele apresenta o Messias, os discípulos dele seguem o Messias, André e João. E João tinha uma missão. Eu vou ler na mensagem, eu quero que tu anota o parágrafo. Para algum dia você tem que te defender. Entendeu? Tu tem que dizer a real, o que o irmão Branham disse. Vai dar tempo, sim. A missão de João Batista era identificar o Messias. O Messias estava ali, ele está em vosso meio, mas eu não conheço ele, disse João. Depois ele disse, ali está ele. Identificou o Messias, apodreceu o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. A função dele era identificar o Messias e apresentar o Messias para o povo. Porque todos os deuses são iguais, irmão. Você sabia que no tempo da China comunista, ela é comunista ainda, mas ela é mais capitalista que alguns capitalistas aí. Era todo mundo decidindo do mesmo jeito. Todo mundo no Oriente se vestia igualzinho. Não tinha muita variedade de cores que nem nós temos aqui, entendeu? E olhar para Jesus e olhar para os outros era tudo a mesma coisa. Então tinha que ter um sinal. E esse sinal da coluna de fogo, só João viu, porque ele era profeta. Os demais escutaram a voz. E ele ia identificar Jesus pela coluna de fogo. E ele ia apresentar Jesus ao povo. Mas como os religiosos não viram, João apresentou Jesus ao povo. Esse Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Só que Anás, Caifás, eu tenho ali em casa, irmão, um livro de bolso do advogado. E ali tem o nome das pessoas do Sinédrio. Não penso que o Sinédrio não, era um colegiado que julgou Jesus. Eles julgaram. Pode ver que se afastavam assim, faziam uma comissão ali, um conselho, depois dava a decisão final, a concernente aquilo que eles tinham decidido. Como eles não viram Jesus, em Jesus o Messias, irmão, tu olha só o privilégio que Deus te deu, quão grande amor Deus tem nos dado, disse João, que nós temos chamado filhos e filhas de Deus, aqueles que lhe aceitaram e confiaram no seu nome, a Bíblia diz. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Tu ser filho do teu pai está ótimo. Isso aí tem um prazo de validade. Tu pode avançar. Vai passar uns dias, tu toma vacina, toma remédio, ou não toma remédio, não toma vacina, mas tudo tem prazo de validade. A Bíblia diz que os teus dias, os meus dias estão contados, e nós não passamos deles. Por isso convém tu acertar enquanto tem tempo. Como os religiosos não viram em Jesus o Messias, se o religioso não viu, ninguém podia ver. Se Anás e Caifás não viu, ninguém podia ver. Porque tinha que passar por eles, o crivo, a medida, a malha, o filtro. Se alguém visse, que nem o pai de ceguinho de nascença, eles ameaçaram expulsar ele, ele ficou quieto. Ele disse, não, meu filho já é grande, pergunta para ele lá, tal. Medo. Medo religioso. Porque o irmão Branham diz que o ódio religioso é o pior ódio que existe. Precisava muita coragem para ver e peitar o sistema daquele dia. E Pedro peitou. Pedro enfrentou. João, Pedro, todos os demais. Não com espada. Eles peitaram, enfrentaram com fé. Eles, irmão, isso aqui que os irmãozinhos disseram aqui, achamos o Messias. Precisava coragem. Os que disseram isso aqui foram perseguidos, açoitados, presos. Porque disseram, achamos o Messias. Algo que Anás e Caifás não viu, os outros não podiam ter visto. É difícil quebrar algo estabelecido, tu sabe, né?
Daí eles proibiram o povo, os discípulos, de falar sobre a vinda. Mas aquele ali que vocês crucificaram, disse Pedro, é o príncipe da vida. E Deus provou ele ressuscitando ele. Eles disseram, não fala mais nisso não. Açoitaram eles, prenderam eles, surraram eles. E eles iam matar Pedro. Daí o irmão Branham disse assim, que a coluna de fogo entrou lá, abriu todos os cadeados, todas as correntes, e ele veio embora. Aquele monte de guarda, ninguém viu nada. Porque Deus tem domínio sobre todas as coisas. Confia nele. Alguém diz, eu quero acertar com Deus. Entrega teus caminhos a Deus. Confia nele. E o mais, ele fará. É muito difícil essa pessoa se beneficiada se não confia naquela pessoa que poderia beneficiá-lo. Daí proibiram eles de falar sobre a vinda. Porém, os que creram, irmão, receberam a graça. Pedro conheceu a graça. Pedro conhecia a lei, agora conheceu a graça. E os demais que não creram caíram em desgraça. Os judeus até hoje não viram o Messias. Os judeus não viram nem a primeira vinda. Deus e o diabo, eu vou falar novamente, Deus e o diabo, lembrando assim, Deus e o diabo tiram o seu homem, mas não tiram o seu espírito da terra. Eles levantam outro homem para continuar usando na terra. Jesus disse que voltaria. Disse que voltaria? Não disse quando eu estive aqui. Voltaria. Que é a segunda vinda. Daí nessa segunda vinda que vinha buscar, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Não foi isso que ele disse? Para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Daí ele disse que voltaria. Daí ele não disse o dia e a hora. Não marcou data. Mas ele deu sinais. Eu achei importante. Alguém botou no lugar. Se alguém botou lá assim, o dia que vocês souberem que eu enriqueci, não enriqueci. Mas quando eu enriquecer, haverá sinais. A pessoa fala assim, muito engraçado. Achei importante, porque o brasileiro é muito bem-humorado, né? Entende? E é isso que faz ele seguir adiante, né? Esses dias eu estava com o Timóteo ali, né, em volante, né? Gente, tem um armário assim, com toda a seda. Quantas vezes mudou o nosso dinheiro já desde que eu... Quantas vezes mudou o nosso dinheiro? Desde o barão, que tinha o barão, tinha o Juscelino Kubitschek. Tinha umas pessoas, irmão, que não era para estar, entende? Não era para estar ali, entende? Uma coisa, eu acho que foi Carlos Drummond de Andrade que disse assim, não faz uma estátua minha, porque um erro em bronze é um erro que permanece. Eu achei importante. Quer dizer, entendeu? A pessoa imprime a pessoa enrolou todo mundo e está ali na cédula do dinheiro. Trocou tanto dinheiro, tanto. Mas Deus deu sinais. Quando ele viria? E Jesus disse assim, ou quando eu vier, porque tu observa bem, os dias de Noé, desde a queda do jardim até os dias de Noé, deu 2000 anos. Depois de Noé, daí, uns anos depois, teve Sodoma e Gomorra. Depois que Noé veio, tal, Abraão aqui, Ló, Sodoma e Gomorra. Daí Jesus disse assim, que o dia que ele voltasse, essas duas condições estariam juntas num dia só. As duas condições estariam juntas num dia só. Daí, o irmão Branco pregou a intermitente luz vermelha, a intermitente luz vermelha da sua vinda. O irmão Branco deu todas as características. A explosão demográfica extrema, a beleza das mulheres, a ponto que as mulheres passam fome, mas não deixam de se maquiar. Elas gastam mais em cosmético do que em alimento. E são caríssimos cosméticos. É que tem uns casos perdidos que precisa ser muito caro, sabe? Não tem que resolver tudo isso. Então Jesus, assim, como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma. Os dias de Noé, a extrema violência, irmão. Hoje, um menino pegou revólver, um menino de 2 anos, pegou o revólver do pai e matou a mãe, de 27 anos. Alguém viu isso? Tu viu, Paulo? Obrigado. Incrível isso aí, uma criança, que pai irresponsável, uma arma ali, a arma tem que ficar lá em cima, mas, que nem o pai não alcança, que para ele pegar, ele tem que botar a escada. Enquanto ele está botando a escada, ele vai se avançando bem, quem sabe? Daí não atira no outro. Sabe? Eu estou exagerando, entendeu? Porque meu pai tinha várias armas de fogo dentro de casa. Aquilo ali, entendeu? É uma bronca. Você sabe o que é. É para defesa? É para defesa. Entende? Mas ele deu sinais. Como os dias de Noé
Extrema violência, a explosão demográfica. A teoria da conspiração diz que eles querem matar um pouco da turma e os velhos tomando remédio, não querem morrer, os velhos estão dando prejuízo para o governo. Onde estava eu e a irmã Salete ali, tinham acho que uns 6, 7 velhos ali, entendeu? Inclusive eu e ela, né? Inclusive, entendeu? As pessoas chegam ali, tomam um cafezinho, ninguém quer morrer, entende? Os jovens não querem casar e os velhos agora querem casar. E uns até fazem um projeto. É verdade. Eu vi, convivo com pessoas. Né? A Bíblia diz assim, os jovens casem e gerem filhos. Eu estava pregando em Criciúma, eu disse assim, quem gosta de velho é reumatismo. E agora H1N1, a dengue e a Covid. Entendeu? Mas aqueles dias de Noé era a extrema violência, as pessoas só pensavam em comprar, vender, construir, destruir e tal. Extrema violência, a extrema beleza feminina, a grande explosão demográfica, aumentou muito a população. E também eles começaram a misturar a semente de Sete com a semente de Caim. Os filhos de Deus e os filhos do diabo começaram a se mesclar e Deus, sim, os pensamentos do homem são maus desde a sua meninice. Vou acabar com todos eles. Daí a Bíblia diz que ele viu um justo na terra, que era Noé. Semana passada, acho que eu preguei aqui sobre Noé. Lembra que eu li sobre Noé aqui? Foi incrível. Quem não esteve aqui semana passada? O irmão Bruno disse que Noé olhou para cima e viu aquele mar que tu está vendo ali na beira do Tramandaí. Noé olhou para cima e viu que esse mar lá em cima, lá, esse mar ia descer. Só que Noé, ele não estava em forma de água ainda, estava em forma de gás. Lembra que nós falamos? H2O, água. Bem, não vou mudar o tema, né? Nos dias de Sodoma, você sabe, olha a vergonha que é nosso Estado. Nosso Estado é uma vergonha, a começar pelos governantes, pelas autoridades. A maldição. O irmão Dino falou ali, ó, que ele subiu lá para Veranópolis, ele disse que o pessoal está consertando com máquinas, se atiram a pedra lá de cima, lá, entende? Desce, não tem quem ataque. Passamos ontem ali, no Salete, na descida da Rua Petrópolis, tem que ficar esperando a sinaleira abrir, porque eles têm que fazer um preparo aqui, um reajuste aqui. Vou dizer uma coisa para vocês, ó. Até a próxima enxurrada lá de cima, Deus vai passar a mão novo lá, se quiser, ele desmonta tudo aquilo ali. Tudo que o homem faz não permanece. A Bíblia diz que quem confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam. Os dias de Sodoma, enquanto estavam os homens sodomitas lá, rejeitando as mulheres, os homens rejeitando as mulheres, Ló ofereceu suas filhas. Quem lembra disso? Para aqueles dois, para os habitantes de Sodoma. Irmão, isso é uma vergonha. Olha, o homem, se não, porque existe a lei da hospedagem, né? A pessoa que está me visitando, eu tenho que proteger ele. Isso é antigo. A lei da hospitalidade, eu acho que é assim. Então, ela disse, não, pega minhas filhas aqui, que nunca casaram, tá? São moças virgens, donzelas. Não, não queremos mulher, nós queremos esses rapazes aí. Tá? E aqueles rapazes que eu estava procurando eram os dois anjos que haviam estado com Abraão lá na montanha. Esses anjos desceram com Elohim. Comeram o cordeiro cevado com Abraão. Entende? Mas aqui que está, ó. Enquanto os sodomitas estavam aprontando, o irmão Branco disse em São Francisco, nos Estados Unidos, ele disse que houve um aumento de 40%, 60% na homossexualidade. Olha o irmão Branco. Enquanto os sodomitas estavam lá embaixo, em Sodoma, agindo daquela maneira, lá na montanha, Elohim estava revelando o coração de Sara, na tenda de Abraão. Enquanto os sodomitas estavam se multiplicando lá em São Francisco, lá em Jeffersonville, Elohim estava revelando o coração de Sara, sua igreja noiva. Você entende? Quer dizer, haveria um dia igual aquele lá, entende? Em que Deus se manifestaria e faria as mesmas coisas que ele fez. O irmão Branco assim aqui, Deus fez isso com Abraão, fez isso com os judeus, fez com os samaritanos, revelando o coração, e o irmão Branco assim que Deus estava devendo para nós, os gentios. Deus não estava lá, irmão.
Eu vi essa, eu vou dizer assim, eu vou dizer aqui, não importa onde vai isso aí. Essa imundície personificadora ali, revelando o coração, entendeu? Ele não pode fazer isso aí, isso é Gênesis e Jambres, isso é personificador. Mostrando assim, cada vez que Deus faz uma coisa, o diabo está sempre por perto para copiar. Então haveria esse quadro. Quando esse quadro estivesse aqui hoje, o Messias se manifestaria, seria a sua vinda. Eu já vou ler, vou tocar um pouquinho. E ele se manifestaria, irmão, fazendo as mesmas coisas que ele fez lá no passado. Você entende? Porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda. E haveria alguém, agora eu vou botar aqui, depois eu vou ler na mensagem, tá? E tinha que ter alguém igual João. Aqui, quando Jesus viesse, tinha que ter alguém igual João para apontar o Messias. Hoje aqui. Você entende? E eu vou ler na mensagem. E eu vou ter coisa para ti, ó. Eu vou ler na mensagem e o irmão Branham diz, isto é assim, diz o Senhor. Eu não aceito menos que isso. Ele fazia a mesma coisa e haveria alguém como João para dizer, aqui está ele. João apontou, aqui está o Cordeiro de Deus. Apocalipse 10:1. Aqui está ele, rodeado de uma nuvem. As pessoas dizem, essa nuvem não é Jesus, não. A nuvem são os anjos que trouxeram a revelação dos 7 selos. Jesus está rodeado ali por essa nuvem. Dizer ao povo, novamente, apresentar, novamente. Quem é que não viu hoje novamente? O Anás de hoje, o Caifás de hoje. Dele condena de todas as formas. E tenta proibir Anás e Caifás hoje, igual fizeram lá nos dias dos apóstolos, proibiram os apóstolos. Lê essa escritura em casa e lê Atos dos Apóstolos bem quietinho, de preferência, para te pegar o quadro daquele dia. E tentam proibir de novo que fale sobre a nuvenzinha, que não é a nuvenzinha. Irmãos, deixa eu explicar, eu estava explicando para a irmã Salete. A Bíblia diz assim que ele botou o pé direito sobre o mar. Esse mar é o Oceano Pacífico. E o pé esquerdo sobre a terra. Ele estava com o rosto voltado para o sul. O que identifica uma pessoa não é o corpo dele, é o rosto. Por isso foi batido só foto do rosto. Mas quando tinha esse rosto aqui, ó, tinha o resto do corpo. E tu pode ver que João, quando viu, atenção, igreja de Sapiranga, e há alguém que vai escutar aqui, ó. O João, quando viu, ele viu o pé, amém? Do Messias sobre o mar e o outro sobre a terra. Você viu? Daí apareceu alguém lá que bateu a foto. Mas a foto, para identificar você, é do teu rosto. Assim como, mas lá, como hoje, uns veem o mover da graça, os demais, igual aos judeus, uns veem o movimento, e os igual aos judeus estão fora. Eu quero deixar para vocês uma coisa aqui, ó. Essa anotação aqui, ó, eu iria lá, se eu fosse na reunião do pastor, eu ia pregar sobre isso aqui para eles. Mas não tinha condições, eu estava muito combalido. Mas Deus tem hoje, irmão. Atenção, ó, igreja. Daí você escolhe hoje. Você é um Pedro, um Paulo, um Jesus que vê o que os outros não viram? Ou você é um igual no pai do ceguinho na nascença, que diz assim, não sei se o pastor lá, que é um pioneiro, aquele lá que é grandão, que tem uma igreja, tu quer um cara com uma igreja grande? Vai lá para Roma. Lá tem a igreja grande. Entende? Uma igreja grande que engloba ao redor do mundo. Irmãos, eu vi esse dia um vídeo do fim do mundo de Cambará do Sul. O homem era tão religioso que ele botava a imagem de Santo Antônio dentro de uma lata de sardinha. Ele tão religioso que ele era. No entanto, a filha dele disse que muitas vezes ele posava na rua porque ele vinha tão bêbado. Você entendeu o que a igreja quer dizer? Ele vinha tão bêbado que ele caía e ele era muito pesado e ela não conseguia arrastar ele para dentro de casa. Que me deu um gostinho tão ruim. E eles continuam ali. Grande sanfoneiro, grande isso. Esse tempo eu recebi, acho que foi a irmã Cristiane que trouxe para mim uma foto do pai. Eu não sei, alguém me deu uma foto do pai. Daí estava meu tio com uma gaita de 8 baixo, aquele baita que ele ama com a caixinha de fósforo assim, bem pequenininha, de 8 baixo é pequena, né? E outro com um copo de cerveja assim, eu digo, pode levar essa foto aqui, não quero mais. Parece que é falta de amor. Não é falta de amor.
Aquilo ali é o clube dos derrotados, dos fracassados. Eu não quero aquilo ali, entende? Nem dentro da minha casa. Mas é teu pai. Não. Aqui, a Bíblia diz assim, ó, aquele que vem a mim, eu lhes dou vida eterna. E a Bíblia diz assim, ó, e passa, lê lá em São João, da morte para a vida. A vida sem Jesus aqui é morte, está morto, separado, filhos da ira, entende? Quando tu deixa isso, tu é mal compreendido pelos parentes, pelos colegas de firma, pelos vizinhos. Às vezes eu penso, por que eu me converti ali em Canoas, Porto Alegre, e Deus me trouxe para cá? Às vezes tu tem que sair do meio da tua parentela. Deus tirou Abraão do meio da parentela? Tirou. Entende? Agora, por favor, não vamos generalizar, dizer que a parentela é tudo inimigo. Não. Tem parente que é o pai, a mãe, às vezes tem a mesma fé, que é um grande privilégio, que ter o pai, ou a mãe, ou o filho na mesma fé. Mas quando não tem, eles não vão te compreender, porque eles continuam na mesmice, porque está neles o DNA. Se o pai era bebum, o filho vai ser bêbado. Se fumava, o filho vai fumar. Aquele programa fracassado. Mas igual naquele dia, Deus tem uns Pedro, João, Paulo, que vão dizer, aqui está ele. Agora tu observou que se tu diz aqui está ele, tu viu que as pessoas te largam de mão, se afastam de ti, tu perde o companheirismo. Você tem que escolher quem você quer ter companheirismo. Você vai ter que escolher, entende? Você diz aqui está ele, quando Pedro disse aqui está ele, quando Natanael disse aqui está ele, quando Felipe, João, André e todos os demais, aqui está ele, começaram a apanhar, ser preso, perseguido, desprezado. E quando tu diz, aqui está ele. Agora, atenção, quem disse aqui está ele foi o irmão Brana. Não fui eu que disse. Eu estou dizendo o que o profeta disse. Vamos ler lá? Primeiro, os selos, o intervalo. Eu vou dar o parágrafo 55. Também, ó. Este livro, parágrafo 55, anota lá. Este livro não é revelado, 7 selos. Atenção, igreja, para que vocês saibam. O pessoal lá, como Laodiceia terminou? E os que dizem que Laodiceia não terminou, é porque está dentro de Laodiceia. Cego, nu, miserável, não sabe. Exatamente por causa disso, desencontros se escutam. Fulano caiu. Não sei de nada. Eu nem tenho ido em lugar nenhum, não quero. Tenho. A Bíblia diz, quem está em pé, a Bíblia diz assim, ó, quem está em pé, cuide para que não caia. Mas quando a pessoa continua dentro da Laodiceia, é cego, nu, miserável e não sabe. Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. 55. Quer ler aí? E não há mais demora. Está vendo? Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. As denominações acabaram. Quando nós estamos na era da noiva. Parágrafos 40 da mensagem. A brecha entre as 7 eras, agora vai. Agora, veja, não estou simplesmente inventando isso, o irmão Breno falando. Parágrafo 40. Isso é o quê? Olha o que o irmão Breno diz aqui, ó. Se tu olhar daí, tu vai ver, ó, em destaque. Isso é, aqui, ó. Assim diz o Senhor. Daí o irmão Breno vem e diz, isso é a vinda. Isso é assim diz o Senhor. Não, isso aqui não é uma questão de ciência, é uma questão de coerência em cima de uma leitura. Ou tu crê no irmão Brano, ou tu não crê. Ou eu creio ou não creio. Entende? E eu sei que tem um 7º anjo, e assim como o pessoal que vai ser salvo no dia do Lutero é o que creem no que Lutero falou, e assim por diante, cada mensageiro é o homem que Deus usou, e hoje foi o irmão Brana. Agora, só porque os outros não viram, não vou me deixar. Quando um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco, a Bíblia diz. Isso aqui é assim, diz o Senhor. Vou ler isso no livro para vocês. Ao toque da mensagem do 7º anjo, o mistério de Deus se cumpriria, que foi anunciado por seus santos profetas. Esses santos profetas são aqueles que escreveram a palavra. Ao toque da 7ª era da igreja, a última era da igreja, todas as coisas deixadas incompletas, que ao longo dessas eras da igreja buscou-se desvendar. Sabe o que é desvendar? Desvendar é tirar o véu para que o povo veja claramente. Concorda comigo os intérpretes aí? Desvendar quer dizer tirar a venda. Porque o português é meio complicado. Venda. Na colônia, venda é o boteco, é o botequinho, é o armazém, é a bodega, como diz. Vai lá na venda comprar uma coisa. Mas venda também é uma coisa que venda teus olhos. Desvendar. Certo?
Acho que já fui muito longe, está na hora de começar a tossir já. Certo? E quando os selos são abertos, os selos foram abertos ou não foram? E quando os selos são abertos, e o mistério, o conteúdo do selo, o que é aquele leão, o que é aquele boi, o que é o cavalo vermelho, o cavalo branco. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo. Veja bem, esse aqui é o anjo, Cristo ele desce, mas lá embaixo, tirando o carrapicho das calças, tinha o sétimo anjo, que é o mensageiro terreno. Tem o anjo celestial, tem o anjo terreno. Porque ele tem que contatar com aquele homem para que aquele homem nos diga o que nós temos urgentemente necessidade de saber. Daí Caifás lê assim, não, irmão, isso aqui não é bem assim, Caifás diz. Para mim, Caifás não diz nada. Eu quero carregar o opróbrio, até porque nós estamos trilhando como se andasse num fio de navalha. Muito fino. Qualquer movimento em falso, entende? A pessoa, e tem pessoas. Eu escutei esse dia, como um rapaz que... E tem gente que adora o profeta, né? Mas tu quer um profeta? Não é um profeta que testemunha. Esse aqui podia ter sido enterrado em pé, entende? Porque ele foi um vencedor. Nem mulher, nem dinheiro, nem fama derrubou ele. Aí aparecem os profetas derrotados, não tem nem onde morar, não sabe. A única coisa que eles fazem é sabe por que eles vão para a montanha? Porque não tem onde orar, não tem um quarto para fechar a porta. Eles moram, talvez, num carrinho velho lá, entende? Que encontrou na sucata. E é real, estou dizendo isso. Quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, desce. Colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, igreja de Santarém, quem está lendo aí comigo, levante a mão. Lembre-se, esse sétimo anjo, entende? O sétimo anjo, entende? Está na terra quando ele vem, nessa vinda. Como é que diz aí no final? Esse sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Agora, o que tu vai fazer agora? Eu estou dizendo que o Mombrana disse. E o Mombrana não disse aqui pode ser. O Mombrana disse que isso aqui é assim diz o Senhor. Então, meu irmão estava falando para mim, ai meu Deus do céu, em um lugar que o irmão fazia assim, B-A, uma mensagem dessa, a pessoa não diz uma frase até o final do culto, entende? Soletrando. Não, entende? Vão dizer que o profeta disse, porque se eu digo, deixa eu dizer uma coisa para ti, igreja, ó. Eu estou lendo a mensagem, se você gosta disso, porque eu e tu temos afinidade. Se você gosta disso, e isso te entusiasma, isso te estimula, entendeu? A uma vida melhor, é porque Deus está no assunto. Porque o pulo, o grito e brincar de trenzinho não tem produzido nada. Exatamente como João estava aqui transmitindo. Vocês viram que João apresentou Jesus? Só um pouquinho. Vocês lembram que João apresentou Jesus no início do culto? A sua mensagem, ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias, João sabia, 42, que ia vê-lo. João sabia que ia ver o Messias. Porque João ia apresentar o Messias. Agora tinha que ter alguém igual João para ver o Messias e apresentar o Messias hoje, nesses dias. Quando o sétimo anjo estava aqui, o Messias veio. E aqueles que não viram é porque são cegos, nus e miseráveis, estão dentro da Odisseia. Duro isso, né? Ou vocês acham que aqueles que morreram com Datã, Abiram e Coré eram só bandido? Tinha gente fina ali. Você sabe quem é que eles levantaram contra Paulo numa cidade lá? Mulheres justas e honestas. Mulheres... Porque a pessoa justa e de bom testemunho, ela dá peso ao movimento. Tu sabe o que protege as favelas, os marginais do Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar? É o homem honesto, trabalhador. Porque se fosse só marginal, é só passar lá e acabar com tudo. Sou marginal? Não. Ali tem gente boa, gente cordata, que não tem para onde ir. Nenhum de vocês aqui, atenção aqui, estou falando bem claro aqui, ó. Nenhum de vocês aqui morou em condições miseráveis como eu morei. Na favela. Eu vi muita coisa ali. Mas não fica trauma. Quando tu entra em Cristo, as coisas passou, entende? Mas eu lamento
não ter sabido antes que eu poderia ter dado um tratamento talvez um pouquinho melhor para meus companheiros ali. Gente boa, eles me ajudaram, eu era protegido, entendeu? Eles gostavam de mim, então. Ali eu aprendi a ver que existe um código, atenção, existe um código entre eles, não sei se você conhece, às vezes cumprem melhor a palavra do que algumas pessoas que professam. Eles têm códigos. E eles sim, sim, não, não. Mas também tem o mesquinho, o mau caráter, o traiçoeiro ali, como em todos os lugares. Então, assim como João, aqui na Bíblia, estava transmitindo a sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias, João sabia que ia vê-lo porque ia apresentá-lo. E compreendemos nas Escrituras, em Malaquias 4, que tem que ter um igual João, hoje. Um Elias, primeiro Elias, segundo Elias, Eliseu, terceiro Elias, João Batista, quarto Elias, um igual João, que era um Elias, irmão Branham é o quarto Elias. E o quinto Elias vai para os judeus, pregar para os judeus. Gente, os judeus, olha para os judeus, eu gosto deles, sabe? Sabe o que é isso? Aqueles apartamentos finos, porque Israel é o primeiro mundo. Tu olha aquilo tudo destruído, assim, sabe? E eles têm que descer correndo para os bunkers, né? Para escapar do bombardeio. Aquilo não é vida. Dá pena, eles não viram o Messias. E eles estão ali se agredindo, terminando. Eles estão clamando por Messias. Eu vi os ortodoxos olhando assim, ó, na cerca que separa eles daquele estrago, olhando assim, agonizados, com um quipazinho aqui na cabeça, assim, olhando assim. Eles não entenderam o que está acontecendo. E aquilo é uma coisa antiga. Estava explicando para minha esposa hoje. Sabe por que o Irã tem uma treta com Israel? Porque um dia Irã dominou Israel. Irã são os antigos Medo-Persa. Quem sabia disso? Eles mandavam em Israel. Israel é um pontinho e Irã um baita de um país. Israel é o judaísmo, Irã, islamismo. É um ódio religioso. E eles estavam construindo, enriquecendo urânio para construir de 9 a 15 bombas atômicas. Se soltar 15 bombas atômicas em Israel, irmão, não tem mais nada a fazer. Então, o que Benjamin Netanyahu, não sei se estou pronunciando certo, tem que fazer? Ele disse, não, o holocausto nunca mais. Eles nem levantaram lá, já estão atirando. Entendeu? E foi realmente. E eles têm um exército poderosíssimo apoiado pelas grandes nações, assim chamada cristã. E o irmão Branham disse uma coisa. Deus abençoe os Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos é um lixo, entendeu? A arrogância americana. E eles endossam junto os meliantes que tem lá, entendeu? Os marginal, porque eles sabem, se mandar fora todos os ilegais, o americano aqui não vai sair de sapato dele para fazer o trabalho sujo. O imigrante ilegal não, é o que lava a rua, o que lava o telhado, que faz faxina na casa. Deus abençoe os Estados Unidos, senhor Branham, porque os Estados Unidos protegem Israel. Compreendemos na Escritura? Um Elias a quem a palavra de Deus possa vir. E ele há de revelar pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos à fé. Veja bem, esse Elias vai revelar todos os mistérios de Deus e vai restaurar a fé dos filhos à fé dos pais apostólicos. Restaurar todos esses mistérios que buscou se desvendar, tirar a venda, né? E mostrar ao longo desses anos denominacionais, 2000 anos. Agora, isso é o que a palavra disse. Sou responsável apenas pelo que ela disse. Está vendo? Está escrito. Está escrito. Está certo? Isso é o que é. Falta só mãos para a árvore aqui, mandei eles na mão para a ceia. Vai dar tempo. Mensagem: a presença de Deus não reconhecida. O Messias veio e os judeus não reconheceram. Estive na África do Sul, mensagem: a presença de Deus não reconhecida, parágrafo 55. Pega lá, irmão, acompanha alguém aí. Estive na África do Sul, onde estive em torno de 200 mil pessoas na pista de corridas de Durban. 55. E quando essas pessoas viram, o irmão Bruno fez de uma revelação do coração. Bom, ele teve 25 mil pessoas curadas imediatamente.
E quando elas viram uma vez aquilo acontecer, depois de eles explicar isto, o Mombrana explicando para eles, eles creram. Apenas de forma simples e branda. E eles viram uma coisa acontecer, daquilo revelado, e 25 mil pessoas foram instantaneamente curadas de uma vez só. Levaram 7 furgões, furgão é um caminhão, né? Carregado, caminhão de comprimento daqui, dezenas, 18 rodas assim, e os abarrotaram de velhas muletas e coisas tais, pagãos, que nem mesmo sabiam qual era a mão direita e a mão esquerda. Sabe, gente bem primitiva, assim. E no dia seguinte o senhor Sidney Smith, né? O prefeito de Durban me ligou e disse, abre aspas, vá até a tua janela, no hotel, né? Na direção do Oceano Índico, você verá que nunca viu. E era a escolta policial vindo com 7 daqueles grandes furgões carregados, com centenas de pessoas andando atrás deles. No dia anterior, aquelas pessoas estavam de mão dada, eles estavam em guerra. Porque tem muitas etnias, muitas tribos na África. No dia anterior, eles estavam nas macas e camas de lona e nas padiolas que eles tinham cantando somente crer, tudo é possível. Uma semana antes, ali, eles estavam em guerra, uns contra os outros. Guerra nativa. E ali estavam caminhando de braços dados, de mãos dadas. Por quê? Por que eles estavam de mãos dadas? Lembrando assim, eles reconheceram que o Deus do céu tinha aparecido diante deles. Amém, 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 amém. Obrigado, Senhor. Eles reconheceram, tu reconheceu, eu reconheci. O maior presente que Deus tem nos dado. Quantas pessoas não têm visto? O Maurício, cadê o Maurício? O Maurício está aí. O Maurício tem entregue mensagem para as pessoas. Ninguém se mexe. Hoje é para buscar uma pessoa ali no Novo Hamburgo, eu não quis ir, né? Porque dá muito contratempo para mim. Vamos ver. Uma pessoa que anda de igreja em igreja, não sei, às vezes precisando de curada, né? Só não venha para dar ordem. Só isso. Eles reconheceram que o Deus do céu tinha aparecido diante deles na forma de sua palavra. Aleluia. Amém. E nós, americanos, brasileiros, intelectuais, ficamos sentados. Eles se levantarão no dia do juízo e condenarão essa geração pelo que temos visto. Agora vai aqui, eu vou encerrar logo aqui. Fala de lembrar de uma mulher em Louisville, Kentucky. Eu acho que, então, Illinois é Clarksville, então. Louisville, em Kentucky. Bom, não faz muito que tinha um bebezinho caminhando de um lado para o outro na loja de mercadoria. Você já sabe isso aqui, é só para concluir. A mercadoria de 10 centavos, talvez 1,99 diz lá, né? E ela estava fazendo pequenas coisas, tentando fazer notar que aquela criança visse os brinquedos e ela mostrava um brinquedo, e mostrava outro brinquedo, e mostrava outro, e a criança com o olhar fixo. A criança não é uma artista, ela está com o olhar fixo porque a mente dela está paralisada. O bebezinho permanecia com o olhar fixo, paralisado. E finalmente ela apanhou um sininho. Oh, um sininho? Eu me lembro que antigamente vendia chocalho para as crianças, lembram? Hoje, irmãos, as crianças estão com o celular. Eles estão botando fora a bicicleta, estão botando fora carrinho, tratorzinho. Eles não estão brincando mais, as crianças. Como será o próximo? Ou amanhã? Não sei. Você entende? Antigamente, quem nunca comprou um chocolinho para a criança pegava aqui. Ai, que a criança encantava. Ou tinha um macaco que pendurava ali, aquele macaco que se mexia, e a criança interagia com aquilo ali. É o início, né? A mente está criando conexões, criando memória, criando conexões. E esse sininho que a mulher pegou aqui, o menino não. Qualquer coisa que devia atrair a atenção. Deu um menino daquele tamanho, porque o chocalho, algum brinquedo não te atrai. O que te atrai talvez uma ferramenta, uma furadeira, talvez outra coisa. Mas o que atrai uma criança é um sininho, um brinquedinho. E ela balançou o sino e o menininho simplesmente ficou olhando fixamente à frente. Que tristeza para uma mãe, esperar 9 meses de ver aquela criança ali com o olhar paralisado. E ela começou a chorar. E ela caiu. Ela perdeu o controle. Algumas das pessoas vieram ajudá-la e ela disse,
Não, oh não, não pode ser, não pode ser. Disse o que há. Ela disse, o médico disse que o bebê estava melhor. O médico quis se livrar dela. Entende? E hoje, esse aqui é um querido irmão, se esse aqui não for para o céu, ninguém vai. Se esse aqui não for no arrebatamento, ninguém vai. O olhar fixo, paralisado. O que há com o bebê, senhora? O médico disse que o bebê estava melhor. Disse, bem, eu tive um acesso cerca de 6 meses. E agora ele só fica sentado e de olhar fixo. O bebê tem um acesso e fica sentado de olhar fixo. Ele não tem aquele olhar que acompanha os movimentos, os sons. Não importa o que seja, o que devia atrair a atenção desse bebê, não lhe atrai a atenção. E ele só fica sentado e de olhar fixo. Não tem carrinho, não tem motinha, não tem nada que chama a atenção dele. O médico me disse que achava que ele estava melhor. E eu trouxe ele aqui. Isso aqui, irmão, a minha colocação disso aqui é o seguinte, se batizou, está resolvido. Não está não, tem que seguir adiante, continuar crescendo. Na graça e no conhecimento. Esse aqui é o amigo do irmão. Uma vez um contou que o irmão acabou com o baile, a laço, a facão, a arrelho. Eu digo, mas como é que fica agora, irmão? Logo depois ele morreu. Coitadinho do irmão. Coitadinho, inclusive que termina com o baile, não é coitadinho, acho que ele é mais malvado. Mas para ele é um coitadinho, porque aquele pastor foi lá e botou ele no céu. Não, irmão, por favor. Às vezes diz, tá bem, fulano tá bem. Ele ainda fica sentado, esse menino, de olhar fixo. Agora, irmão Branco diz assim, é assim que a igreja está ficando. Não importa que tu mostre a mensagem, não importa que tu diga. Esse parágrafo que eu li aqui do intervalo, irmão, eu mostrei, o pastor dançou na rima e depois irmão Branco, isso aqui eu não entendo, tal. É que eu tomo uns remédios pesados, controlados, a minha mente não está muito boa. Então para de tomar o remédio, toma um calmante e vamos conversar sobre isso aqui. Nunca mais. Está ali, Irmão Branco diz que é a vinda. E quando ele viesse hoje, dia igual Sodoma, igual o dia de Noé, quando ele viesse hoje, teria alguém igual João aqui, para apresentar ele e dizer, aqui está ele. Agora tu olha o que o irmão Branco diz aqui, É assim que a igreja está ficando. Deus sacudiu toda a promessa da Bíblia diante deles. Deus pegou o sininho e sacudiu assim, Aqui está a igreja, aqui está ele. Amém? Sacudiu o sininho da igreja. Já viu uma criança com paralisia cerebral? Alguém já viu uma criança? Irmão, é uma coisa muito triste. Ele não tem nenhuma expressão, ele é inexpressivo. Tem que botar comida na boca, não sei se ele tinha condição de mastigar. Por quanto cai no estômago, daí existe o movimento normal de metabolizar, né? Deus sacudiu toda a promessa da Bíblia diante deles, da igreja. E aparece um que diz que o irmão Branco se enganou, o outro que o irmão Branco se enganou, o outro que diz assim, a mensagem, a amuleta, para alguns, cada um tem que ter sua própria mensagem. Bom, se cada um tem que ter sua própria mensagem, não precisa ter vindo mensageiro. Eu tive na denominação 3 anos, irmão. Às vezes um pregava, o outro pregava, 3 ou 4 pregavam numa noite. Às vezes um dizia uma coisa, o outro dizia outra. Se contradiziam. Tem que ter um lugar para padronizar a fé e dizer a mesma coisa. Toda a convenção eles estabelecem. Sabiam que todos os nomes dos animais de planta é em latim, né? Para que eles falem o mesmo idioma. Se tu chamasse desde pequeno o cavalo de rato, tu ia te acostumar com a ideia, o rato está passando lá, o rato, entende? Mas não, tu chamou rato, é uma convenção, rato, rói, incomoda, noite, cavalo pasta, e são convenções, e assim está estabelecido, assim é e assim será, porque já está estabelecido. Isso aqui é uma caneta, porque é com uma convenção chamar isso aqui de caneta. Isso aqui é uma foto, é uma convenção. Se fosse usado outro nome, seria chamado de outra forma. Para que todos se entendam as suas disposições. Ainda assim, Deus sacudiu toda a promessa da Bíblia diante deles. Irmão, eu estou satisfeito com o que tenho. Estou muito feliz.
ninguém me moleste. O apóstolo Paulo disse, ninguém me moleste. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. Ainda, na Bíblia diante deles, ainda assim nós ficamos fitando, olhando, olhar fixo. O que é isso? Dizia para o Bruno, pode mostrar um sinal, irmão Bruno? Um homem queria cortar o braço da menina com a navalha para o irmão Bruno efetuar a cura divina. O irmão Bruno disse, tu é um demônio, tu é um diabo, rapaz. O irmão Bruno chamou ele de diabo. Ele ia cortar a menina e o irmão Bruno orar e curar ela. E está sucedendo esses sinais o tempo todo. Irmão, é só tu olhar notícias, escutar o rádio, olhar, levantar a cabeça. Não precisa fazer isso. Anda no mercado, anda pela rua, tu sente um clima. Há um clima de juízo ao redor do mundo. As pessoas estão em angústia das nações. A Bíblia fala angústia das nações. Veja, está sucedendo o tempo todo, bem ao nosso redor. Trazer a presença de Deus devia nos iluminar. Entendeu? A mim iluminou, a você iluminou, e os outros? Quando Deus faz uma promessa, Ele respalda essa promessa. Sim, Senhor. O último parágrafo. Depois que Jesus tinha de tal modo provado seu sinal messiânico, e Jesus não provou o sinal messiânico só na Palestina, Ele provou o sinal messiânico aqui. Irmão, se Jesus revelou os corações lá, se eu souber o que você fez, olha o teu problema, tu tem que entender que não sou eu, é Ele que está de novo aqui. Lembra que ele falava isso? Amém. E quando ele vinha, irmão Breno, agora ele chegou, tomo tudo sob meu controle. Que era ele, aquele Messias, ainda assim, em face de tudo isso, mostra um sinal. Eles não reconheceram. A presença de Deus não reconhecida. Deus estava ali, mas não foi reconhecida. Quando Deus... Eles não reconheceram. Eles estavam olhando fixamente à frente. Por que eles continuaram olhando à frente? Por que a igreja continuou olhando à frente? Por que aquele menino olhando, não estava nele, ele estava com paralisia cerebral, aquele menino? Por que a igreja continua olhando à frente com os olhos fixos? Como é que está escrito aí, Robson? Não estava neles crer. Daí tu vê, eles te dão explicação, ele não foi dado a eles crer. Não importa as promessas que Deus, quanto Deus... Gente, cá para nós. Tu nunca assistiu a reunião do irmão Brana? O irmão Brana, irmão, ele morreu com 56 anos. Ele estava velho, judiado, acabado, mal compreendido, foi atraiçoado por amigos. As pessoas chegavam nele só para tirar vantagem. Eu tenho quase 20 anos mais que o irmão Brana. O que eu estou fazendo aqui? Se Deus me deu 20 anos para quê? Para complicar? Não, é para dizer isso aqui, ó. E a semana que vem eu venho aqui novamente. Eu vou seguir falando isso. Deus abençoe a todos. E não se esqueça, teve muito sininho na nossa frente sacudindo aqui também. Teve muito brinquedinho que Deus agitou assim. Deus mostrou cada promessa para de nós. O irmão Brana pegou o sino assim e batia assim, ó. Igreja, ele está aqui. Agora tudo sob meu controle. Batia o sininho assim. E o pessoal, ouviremos o irmão Brana em uma outra ocasião. Ou não tiver nada que fazer. Fiquem em pé. Deus abençoe a todos.